Olá, pessoas bonitas da internet, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares e estou aqui mais um dia para a gente falar, lógico, sobre o direito. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, façam essa gentileza. Rapaz, eu sou capaz até de pagar um mico. Assim, quando a gente tiver já com, sei lá, uns 500 inscritos, eu chamo Flávio, é meu companheiro. Aí a gente dança aqui uma lambada, uma coisa assim, muito maravilhosa para vocês. Mas, para isso, eu preciso que vocês se inscrevam, por favor, se inscrevam. E me deem um like, ativem o sininho para a gente continuar aqui nesta festa. Muito bem! Vamos falar hoje sobre direito do consumidor e uma questão bem delicada que eu acho que tem pegado algumas pessoas aqui neste momento de quarentena, onde a ordem é ficar em casa. E vocês viram o que aconteceu lá em Blumenau? Pois é, as autoridades resolveram relaxar o isolamento social e o número do contágio dos casos, né, de Covid-19 aumentou. É tipo assim, óbvio, né, que 2 mais 2 resulta em 4. E aí eles tiveram que recuar nas suas decisões, quem sabe pensar melhor as decisões, né? E voltaram a fechar o comércio. Por favor, minha gente, a vida tá sempre em primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. A economia tá sofrendo, tá sofrendo, mas se as pessoas ficam vivas, elas lutam para recuperar a economia. Agora, quando a vida se perde, aí realmente não tem o que fazer, né? Muito bem. Então, gente, vamos falar aqui sobre uma coisa bem delicada, porém necessária, que é a questão da qualidade nos produtos e nos serviços e a questão da entrega desses produtos, até que ponto você pode reclamar e como é que isso deve se processar. Então vamos lá. De acordo com a legislação consumerista, nós temos algumas variações para tratar e variações inclusive que vão perpassar, obviamente, pela responsabilidade civil. Então, antes da gente realmente iniciar aqui o conteúdo, deixa eu, que sou capricorniana, não posso quebrar meus hábitos, deixa eu seguir aqui com o meu velho hábito de sempre apresentar algum livro, alguma novidade para vocês, né? Então, esse livro aqui é do Dr. Ragner Magalhães, Direitos Fundamentais nas Relações Privadas e Hermenêutica Constitucional, é da Lumen Juris. Esse livro aqui, mais uma das minhas compras recentes aqui na quarentena, e tudo aquilo que fala de direito constitucional, direitos fundamentais, direitos humanos, tudo isso me interessa, não só nas relações públicas, mas nas relações privadas, porque a gente tem vivido um momento muito confuso, um momento no qual é estranho, mas as pessoas parecem que estão se orgulhando de serem burras. Antes quem era ignorante tinha vergonha da própria ignorância e procurava de várias maneiras, então, mitigar a sua ignorância estudando, lendo. Eu sou muito grata, por exemplo, à minha família, que é uma família que sempre valorizou essa coisa da cultura, essa coisa do amor pelos livros, pelo cinema, pela arte, pela música. Então, sem um shopping center eu sobrevivo, mas sem esse amor pelo conhecimento não. Eu acho que eu enlouqueço, eu acho que eu já nem estaria mais aqui. Mas como eu estou aqui e vou continuar por séculos e séculos, milênios, quem sabe, vamos lá, vamos trabalhar, né? Tô vendo aqui pelo de gato voando, Tequila já está aqui com a gente. Enfim, vocês já conhecem Tequila, né? Quem acompanha o canal, né? Com certeza já viu Tequila passeando aqui pelos vídeos, né? Essa vira-lata lindíssima, amor da minha vida. Então, gente, falando aqui dessa questão das garantias constitucionais e de tudo aquilo que representa a proteção dos nossos direitos fundamentais, tudo isso merece realmente um olhar interpretativo,
bastante crítico, bastante sensato, porque estamos vivendo um momento muito estranho de várias maneiras, e inclusive politicamente falando, né? Porque o que, enfim, certas autoridades têm feito, têm patrocinado em termos de desrespeito à nossa lei maior, à nossa Constituição, meu Deus do céu, é uma coisa assim assintosa. A mim me causa muita estranheza e muito incômodo. Mas bom, fica aqui a dica, só mais uma vez, pra vocês verem aqui o livro, tá certo? E é isso aí. Então, falando aqui da questão da qualidade, da quantidade, da segurança dos produtos, a gente tem tido alguns problemas neste momento, né, de quarentena, onde lojas estão fechadas e alguns produtos, eles são perecíveis, produtos, por exemplo, como maquiagem, produtos como cosméticos. Existem algumas lojas que trabalham com isso exclusivamente e elas estão fechadas, então esses produtos têm data de validade, eles vão expirar. E o que fazer? O que fazer é que, infelizmente, o empresário, né, aquele que tem coragem de empresariar no Brasil, não é todo mundo, o empresário vai ter que assumir esse prejuízo, vai ter que assumir esse risco, esse ônus, faz parte da atividade empresarial. E o que não pode acontecer é a colocação da saúde, da integridade do consumidor em risco por conta de que algumas pessoas não querem ter prejuízos aqui e acolá. É como eu sempre digo, a vida chega sempre em primeiríssimo lugar, não tenho dúvida acerca disso. Então, a gente tem no momento serviços funcionais, né, que estão aí atuando em nosso benefício. Então, é o supermercado, o posto de gasolina, a farmácia, o pet shop, né, para quem tem, enfim, animais em casa. Eu tenho alguns pets em casa, então o pet shop tem que estar aberto, pelo amor de Deus, etc. Mas outros serviços que não são considerados essenciais, eles estão fechados. Então, lojas de roupa, lojas de calçados, as lojas de cosméticos, perfumaria, lojas de presentes, né? E lá vai. Eu mesma comprei o presente do Dia das Mães através do site de uma loja que eu gosto muito, porque a loja mesmo, lá a estrutura física, tá fechada. E o resultado é que eu comprei uma peça de roupa que ficou grande da minha mãe. Minha mãe conseguiu fazer o que eu não estou conseguindo, ela conseguiu emagrecer, eu só estou conseguindo engordar. E o resultado foi que eu falei com a vendedora pelo site, ela disse, não tem problema, quando nós voltarmos às atividades, a sua mãe pode ir lá na loja, né, na loja física, e ela pode trocar a peça por outra peça, enfim, do gosto dela. Eu digo, ótimo, essa é uma política correta em prol do consumidor. Então, na realidade, eu fiquei feliz por eles estarem respeitando o ordenamento jurídico consumerista. Não estavam fazendo exatamente um favor, estavam sim cumprindo a legislação. Bom, o Brasil é um país onde a legislação é tão afrontada de tantas mil maneiras, são tantas coisas absurdas, né, que a gente tem visto de, enfim, apologia ao nazismo, apologia ao fascismo, diversas manifestações de preconceito, que é uma coisa nefasta, que, enfim, quando alguém chega e cumpre o ordenamento jurídico tal como deve, a gente fica, oh, que lindo. É lindo, é maravilhoso, mas é obrigação, não é gentileza. Muito bem. Então, falando dessas questões, nós temos, primeiramente, a observância absoluta da legislação consumerista. Isso tem que ser feito de todo e qualquer modo. E se por acaso uma empresa que está fechada nesse momento, ela tem produtos que vão perecer, obviamente que esses produtos vão ser descartados e vai haver um prejuízo, que o empresário vai ter que assumir. Esse ônus não pode ser repassado para o consumidor. Então, diante disso, a gente tem várias situações que vão trazer para nós aqui a questão, não só do dano material, como também do dano moral, caso alguma pessoa, algum empresário insista em vender produtos que já venceram, e isso venha a causar problemas para alguém. Como a gente também tem aqui a questão da responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva.
Então, vamos lá. Vamos imaginar, no melhor dos cenários, que uma determinada empresa está agindo de maneira totalmente digna, decente, e alguma coisa naquela relação jurídica, sei lá, dá errado. Vamos imaginar que uma empresa de cosméticos está vendendo assim, algum produto desse tipo e eu compro, e aquilo ali me causa uma alergia. Ora, a empresa que me vendeu, e tampouco a empresa que fabricou, tinha esse intento. Eles querem, enfim, vender produtos bons, produtos que sejam um sucesso de mercado. Mas aí eu tive uma reação alérgica. Eu tenho o direito de pedir o meu dinheiro de volta? Claro que eu tenho. Então, obviamente que não há de se falar aqui numa responsabilidade subjetiva, porque não houve dolo. Não houve da parte da empresa a malícia, a maldade, a má fé de me causar um mal, mas, enfim, por um acidente de percurso, algo que me prejudicou acabou acontecendo. Então, eu tenho que ser ressarcida dentro da materialidade daquela situação. E se por acaso eu precisar gastar dinheiro com médicos, com tratamentos, etc, para ficar bem novamente, vamos supor que a minha crise alérgica foi terrível, então é justo também que eu cobre dessa empresa o ônus com os gastos médicos, e a empresa deve assumir, tanto a empresa que vendeu quanto o fabricante. A gente tem aqui uma relação de responsabilidade que é solidária. Agora, quando a coisa ultrapassa a teoria do risco e a coisa adentra realmente no exercício da má-fé, então as questões se tornam muito mais agravadas, porque a má-fé é a base de toda a desonestidade. A gente tem vivido num mundo de muita má-fé, né? Infelizmente. Assim, tipo, acho que tô sendo generosa, viu? Desde 2019, 2018, desde 2016. Tem havido nesse país uma fábrica de mentiras e de fake news que eu digo a você que está me assistindo, você tem o dever, enquanto cidadão, cidadã, de checar as informações. Nada de sair por aí acreditando em qualquer absurdo que joguem para você, nada de sair dando crédito a quem não merece. Nós temos pessoas de muita qualidade escrevendo artigos científicos e lá vai. Então, por favor, vamos procurar referenciar nossas informações em ciência e não em achismos. Muito bem, então. Chega a dar um nó na garganta quando eu penso em certas coisas de achismos e gente que fica vendendo livro na base do achismo e gente tola que fica comprando engodo e repetindo o engodo como se o engodo tivesse algum valor, pelo amor de Deus. Voltando aqui ao que interessa. Então, falando dessas questões do direito como um todo, então a responsabilidade objetiva, ela opera em cima da teoria do risco. E a teoria do risco é que alguma coisa pode estar errada, independentemente de alguém ter tido má intenção ou não. Muitas vezes as pessoas não têm nenhuma má intenção, mas algo pode sair, digamos assim, fora da curva. E, em outras situações, aí realmente a gente vê o uso da enganação, da mentira, da fraude, das fake news, né? Enfim, de uma série de atos absolutamente maliciosos para ludibriar as pessoas. Então, diante disso, a gente tem que observar aqui muitas situações delicadas, né? Primeiramente, a gente começa com os anúncios. Eu sei que no Brasil o CONAR é o órgão que controla essa questão da regulamentação publicitária. E eu sei que a liberdade de expressão também é plena. Artigo 5º da nossa Constituição, liberdade de expressão. Mas a gente também não pode usar a liberdade de expressão de modo a mentir, de modo a forjar, de modo a inventar coisas que nunca se passaram. Você usa a liberdade de expressão na arte, numa piada, né? Você usa a liberdade de expressão, enfim, para você se mostrar como você é, para você emitir uma determinada análise sobre uma coisa que você estudou, portanto você pode falar, mas a liberdade de expressão não pode ser usada para fraudar pessoas e situações. Vocês estão me entendendo, né? Muito bem. Então, um exemplo que nós temos aqui é
nesse universo dos cosmecêuticos, né, que são os cosméticos que são vendidos em farmácias, tem um quê farmacêutico em certos cosméticos, então os dermatologistas chamam de cosmecêuticos, e prometem milagres, como por exemplo, sei lá, um comprimidozinho que você toma e você fica magrinha de uma hora para outra. Gente, isso não existe. Isso é mentira, mas eu já vi propagandas bem bizarras, assim, pelas madrugadas, né? Tome este comprimido aqui, aí diz o nome da substância. Enfim, são várias, né? Prometendo milagres, então você tá bem cheinha, aí você fica magra, né? Quase que uma Gisele Bündchen, e lá vai. Gente, isso são mentiras, são engodos, isso não acontece, a coisa não flui dessa maneira. E diante de situações que realmente são forjadas para ludibriar você, consumidor, consumidora, então, obviamente que a gente tem aqui uma situação de responsabilidade subjetiva, porque a coisa já não caiu na seara de um provável risco, de um provável azar. A coisa caiu na seara da má fé. E uma vez que a má fé está sendo realmente, digamos que articulada, ela tem que ser desmanchada de toda e qualquer maneira. Bom, então falando aqui de questões que podem estar dentro da teoria do risco, minha garganta tá coçando. Eu vou dizer, a minha casa está uma bagunça, porque a gente tá tentando dar, enfim, um jeito na casa por conta própria, mas a casa tá cheia de poeira e eu sou alérgica. Então, falando aqui da questão do risco, e livro pega poeira, que não é brincadeira, eu tô aqui com um livro de risado no colo. Enfim, excelente, por sinal, minha gente. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês. Acho que eu já mostrei um outro momento. E esse livro, eu sempre faço uso dele porque é uma espécie de bíblia de direito do consumidor. Então, se por acaso você compra um carro, isso já aconteceu comigo, e esse carro é um modelo de um determinado fabricante, coisa e tal, que é um carro ok, legal, porém veio com um problema, um erro de concepção. E o airbag não tá abrindo. Então você vai lá, você vai atender ao recall. Recall, né? R-E-C-A-L-L. Você vai atender ao recall e no recall você vai lá na autorizada e na autorizada você vai fazer os reparos no seu carro sem tirar nenhum real do bolso. Então, por que é que grandes fabricantes de carros fazem isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles estão antevendo uma enxurrada de ações judiciais que vão chegar caso eles realmente não tratem de se antecipar e de sanar um probleminha, enfim, que pode ser maior ou menor, mas que veio embutido tal como um vício redibitório dentro daquele produto que você comprou. E em se tratando de um carro, é um produto caro, né? Então, o recall é uma maneira de se mitigar e se resolver questões que podem trazer problemas advindos da teoria do risco. Mas, se por exemplo, eu estou comprando um determinado medicamento, vamos imaginar, porque eu tenho insônia, tenho mesmo. Eu tenho insônia e o meu terapeuta me recomendou um determinado medicamento que é um anti-ansiolítico e que vai não só controlar as minhas crises de ansiedade, e elas são muitas, mas também vai me garantir um sono, né, um pouco mais tranquilo. Então, digamos que eu esteja comprando um determinado remédio, que é um anti-ansiolítico, e na realidade eu penso que eu estou tratando da minha ansiedade, e não, na realidade eu estou comprando um medicamento falsificado, que não tem princípio ativo nenhum. E como não tem qualquer princípio ativo, eu estou tomando ali um comprimido de farinha. E digamos que quem falsificou vendeu para uma pessoa, né, para um dono de farmácia, estou construindo aqui uma hipótese, que sabia que aquele comprimido não tinha princípio ativo nenhum e ainda assim me vendeu um pseudo remédio, um placebo, né? No caso de ansiedade, de insônia, pode até ser que o placebo funcione, né? Mas e se for um remédio, por exemplo, como um anticoncepcional? Aí, gente, não tem placebo que resolva não, porque, enfim,
Se você está tentando fazer controle familiar e você tem uma vida sexual ativa, né? Falando como pessoas adultas, e você está tomando comprimidos anticoncepcionais de farinha, você vai engravidar num país onde o aborto é crime. Estou discutindo aborto aqui não. A gente pode até trazer depois uma aula com temas bem polêmicos. Mas não é verdade? Então, dentro disso, existe ou não existe uma profundíssima má-fé de quem, por exemplo, coloca no mercado remédios falsificados e quem compra remédios falsificados vendendo como se fossem remédios confiáveis com princípios ativos de fato funcionais. Então percebam, quando é que uma situação ela pode estar dentro de uma perspectiva de responsabilidade civil dentro da teoria do risco, que é uma responsabilidade objetiva, ou quando essa responsabilidade civil ela se agrava porque ela parte para uma responsabilidade subjetiva, uma vez que houve má fé da parte de quem te propôs um negócio jurídico completamente destituído de função social. Bom, minha gente, então diante disso, a gente tem que ver esses quesitos de periculosidade, de nocividade, da exposição ao risco, dos danos que são causados, que tudo isso vai se acumular dentro dos quantitativos proporcionais da indenização que uma pessoa, outrora prejudicada pela má-fé de alguém, vai ter que receber. E nessa hora, eu não estou querendo fomentar nenhuma forma de incentivo à indústria do dano, não é isso. Porque existe uma certa indústria do dano moral, onde pessoas que não sofreram dano moral algum ficam se valendo de mentiras para tentar cavar, enfim, digamos, benefícios que não são cabíveis, reparações que não são verdadeiras e uma série de formas, né, de ganhos absolutamente injustificáveis. Eu não estou de forma nenhuma apoiando uma coisa dessas, mas ao mesmo tempo também é preciso que os nossos magistrados tenham um olhar bastante cauteloso, porque da mesma forma que é necessário desestimular certos trambiqueiros, a palavra é essa, de ficarem se locupletando na indústria do dano, também é muito importante se verificar quando um dano realmente aconteceu. E se esse dano realmente aconteceu e deu-se um prejuízo gigante na vida da pessoa, esse prejuízo tem que ter uma reparação proporcional. Numa certa ocasião, isso foi uma situação que eu testemunhei, uma pessoa que estava já numa etapa final de um concurso para magistratura, um concurso bem puxado, ela já ia para a prova oral, essa pessoa, e simplesmente ela não conseguiu pegar o avião porque a companhia aérea praticou o chamado overbooking, colocou mais pessoas, né, supostamente, para comprar passagens do que o avião realmente comportava, e a menina perdeu o concurso. Então ela entrou com ação na justiça e o juiz que, enfim, né, julgou, deu a ela uma indenização de 10 mil reais. Gente, 10 mil reais é dinheiro, claro, se pipocar hoje 10 mil reais na minha conta eu vou achar ótimo, mas o que são 10 mil reais diante da perda de uma chance dessas? Ela não estava para iniciar o concurso, ela estava já indo para a fase da prova oral. Imagine o tanto de sofrimento, de luta, de sacrifício que essa pessoa penhorou ao longo do tempo, ao longo da vida, para poder obter uma conquista que resolveria totalmente uma questão de carreira, uma questão de futuro, uma questão de sobrevivência. E de repente, por conta da má fé de uma companhia aérea X, ela perdeu uma oportunidade incrível e o juiz que julgou não teve a sensibilidade de estabelecer um critério razoável, porque 10 mil reais não seria nem o primeiro salário que ela iria receber, junto com todos os somatórios, né, que compõem os ganhos de um juiz. Então, diante disso, eu olho para o direito norte-americano, assim, vejam, não tenho nenhuma relação de brasileira apaixonada pelos Estados Unidos, de jeito nenhum. Eu sou uma brasileira
realmente patriota, porque eu sou apaixonada pelo meu país. Vocês nunca vão me ver por aí fazendo palhaçada em praça pública com bandeira dos Estados Unidos. Me poupe, né, que eu não sou ridícula. Então, eu falo mesmo. Então, nos Estados Unidos, né, eu critico, mas tem coisas que eu posso elogiar. E uma coisa que eu posso elogiar é a maneira como eles tratam o direito do consumidor lá. Porque lá, se uma coisa dessas acontece, gente, a indenização que uma pessoa vai receber perante uma companhia aérea vai ser uma coisa tão grande que ela vai ficar rica pro resto da vida. E a companhia aérea vai sentir um impacto gigantesco, de modo a nunca mais repetir um abuso desse tipo. Então, quando a indenização não tem realmente um caráter disciplinador, de certa maneira o crime compensa, né, não? A gente tem que pensar nisso. E dessa forma, sempre ponderar dentro aqui do universo do direito do consumidor aquilo que é realmente proporcional, porque atingiu a vida das pessoas de uma maneira absurda e houve uma grande dosagem de má-fé na história, e aquilo que foi acidental, não foi intencional, causou prejuízo, mas não houve o dolo, então a coisa pode ser analisada por outro crivo e reparada sem, digamos assim, um rigor tão grande. Reparada na proporcionalidade certa, sim, de lucros cessantes, de perda de chance, de danos, etc. Mas se não há o elemento da maldade, digamos assim, temperando aquela situação que dá ensejo ao processo judicial, então as coisas podem ser vistas com olhos mais amenos. Gente, é isso então. Vocês já sabem que o meu Instagram é @marianatmelo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem um direct, tá? Que eu responderei a vocês com toda a atenção, com todo carinho. É isso aí, gente. Beijo. Fiquem em casa, tá? E vamos seguindo. Obrigada pela presença de vocês.